Olá, comunidade Meu Eu Minha Voz. Hoje estamos aqui, vou começar falando um pouquinho com vocês. Eu me chamo Raquel Nunes, sou professora de canto, bióloga, pesquisadora vocal. Estarei convidando aqui algumas pessoas para fazer parte da live conosco. Já estou enviando aqui no aviãozinho. Aconselho você que estiver entrando também fazer o mesmo, pois essa live vai ser muito importante. Nós convidamos uma psicóloga para estar falando aqui conosco e ela vai falar um pouco sobre a produtividade artística nesses tempos de pandemia, como fazer para a gente continuar se mantendo ativo, estudando e também falar sobre aspectos de como guardar a boa saúde mental, uma vez que todos nós estamos sofrendo com essa questão do isolamento e de muitas perdas. Então vai ser uma live assim super importante. Olha aí, a Ká já chegou por aqui, vou convidá-la para entrar ao vivo conosco. Maravilha. Já saúdo, dou boas-vindas para todos que estão aí. Deixa eu colocar aqui. Ela entra. Cá. Uhum. Vamos ver se ela... Aê, Oi, entrou! tudo Olá, bem? querida. Tudo bom? Prazer te conhecer. Igualmente. Obrigada por ter aceitado o convite para nossa conversa. E, como eu vinha dizendo, com certeza vai ser uma conversa muito inspiradora para muita gente que vai estar assistindo, não só agora online, mas também ao vivo, né? Mas também no IGTV depois. E toda a Uhum. gratidão por estar aqui conosco. Queria te Você agradecer o convite, né? Muito legal isso, a gente. Coisas, né, que a ação através da internet acabou favorecendo, né? Pessoas que com estão certeza. distantes fisicamente, mas que acabam se encontrando na rede por uma afinidade, né, de assuntos, de temas, de interesse. Muito legal, estou muito feliz de estar aqui. Sim, nós já vínhamos cozinhando essa live, na realidade já tem um tempo, né? Pois é. E a gente, nossa primeira ideia seria para tratar da questão da ansiedade, mais particularmente, né, da ansiedade pré-palco, e depois acabamos por expandir, né, o tema para uma coisa mais de saúde mental geral, como que a gente pode estar lidando com ela, né, nesse período da pandemia. E também você falar da tua produtividade artística, porque é uma coisa incrível, né, de você ter, você mesma vai falar, né, mas essa coisa dos corais online, tudo, e isso aí, com certeza, eu acredito que é um ótimo caminho, né, para todos nós, uma vez que a arte, ela tem esse poder de ser tão curador, né, para a gente como um todo. Olá, Éder, olá, Leila, olá todo mundo que está entrando. Boa tarde. Gente, Boa tarde, envia aí Reni. nos aviãozinhos, vai chamando as pessoas, tá bom? Que isso vai ser uma live importante. Então, fica aí aberto para tu começar a falar um pouco de ti, como é que foi essa coisa de ser psicóloga, de ser cantora, de ser arranjadora vocal, preparadora, enfim, né? Um mundo aí que tu tem nas tuas mãos, mil e uma utilidades. Realmente, gente, é assim. Eu estava até pensando, eu fiquei tentando preparar um pouco o que eu ia falar aqui, mas não consegui, porque são tantos assuntos pertinentes. Falei, vou deixar na Sim, hora meu coração me levar,
E tenho certeza que Raquel vai me facilitar também, né? Como está me facilitando agora. Então, assim, eu Oh, acho que eu sempre cantei, né, gente? Assim, cantar sempre foi uma atividade muito presente na minha vida. Eu tinha uma uhum, família, tenho uma família muito musical. Meu pai era daqueles que gostava de canções napolitanas, ópera, então ele uhum. botava e chorava, ele botava música para chorar, sabe? Que coisa E linda! queria se emocionar com aquilo. E minha mãe dava aulas de piano, porque ela é formada em piano. Aham. É, oi, oi. Acho que a Raquel. Oi, oi. Não, Ah, não, tá. eu tô aqui, tô te ouvindo. Tá tudo Ah, tá. certo. Então, minhas irmãs mais velhas, então elas ouviam muita música brasileira ali dos anos 70, né? Então minha casa era muito musical e eu sempre cantei. Então Que eu tinha um delícia. interesse genuíno pela música, assim, eu decorava, Uhum. eu era até às vezes meio chatinha, aquela que decora os anúncios da televisão e fica fazendo showzinho, sabe? Entendo Então a música, completamente. eu imagino que às vezes devia ser, ai, lá vem ela de novo, né? Ainda mais que as minhas irmãs eram tipo 10 anos mais velhas, então queriam ficar na sala namorando e eu lá, fazendo pirracinhas, né, fazendo showzinhos. Bom, mas então aí eu já desde cedo eu pedi um violão ao meu pai, então a Uhum. música sempre foi um caminho para mim, muito importante, né? Mas eu não tinha muita noção de que a música poderia ser abordada profissionalmente. Entendo. E eu era muito interessada e apaixonada por pessoas e por escutar pessoas, era fascinada Uhum. pelas histórias de vida das pessoas, então fiz essa escolha de fazer psicologia, que Certo. na época me pareceu extremamente pertinente e foi minha vida durante muito tempo, embora eu jamais tenha parado de estudar música. Eu já estudava violão. Hum. Quando eu entrei para a faculdade de psicologia, eu comecei a estudar canto. Então eu A tua fiquei, história é meio parecida com a minha também. Eu sempre pois consegui é, manter a biologia do lado da música, assim. Foram coisas que ficaram ali inseparáveis, assim. exato. Às vezes Uhum. até, né, por exemplo, fui fazendo a música, a psicologia profissionalmente e a música como uma paixão. Mas chegou um Uhum. ponto que essas coisas já se misturavam, porque eu cantava em coros, né? E aí um maestro eu comecei a desenvolver, eu estudei teoria, harmonia, então eu lia bem partitura. E Uhum. acabou que o maestro me chamou, fui indicada para fazer um trabalho de monitoria coral, Uhum. e eu nunca mais parei de trabalhar com música também. Então, ali, quando tive o meu segundo filho, eu tive que fazer uma opção. Uhum. O que parecia que eu estava escolhendo uma coisa, eu escolhi ser musicista, né? Então trabalhar prioritariamente com música, Uhum. mas o que poderia parecer uma escolha entre uma coisa e outra, na verdade nunca foi, porque as duas coisas nunca se dissociaram. Por isso me Com identifico certeza. tanto com você, Raquel. É, exato, não, foi uma identificação bem legal, assim, e inclusive ela tem esse lado dela que é meio zen como eu, né? Tipo, ela gosta de Exato. meditação, ela gosta da parte de respiração. Como é que você usa também essas ferramentas terapêuticas a favor da mente, né? Da música em si? Como é que você usa para organizar aí quando você está enfim, naquele fervor da rotina, né? E como é que você usa também essas ferramentas aí para dar um gás na saúde emocional Poxa, e eu na uso parte artística? direto, e as coisas estão extremamente conectadas. O meu fazer assim profissional, né? Ele está além da parte como artista, é um trabalho de professora de canto, preparadora vocal e Uhum, regente coral, diretora musical e tal. Então essas pessoas que estão em torno de mim
com quem eu trabalho, né? Eu sempre digo a elas, olha, eu não estou trabalhando com suas vozes, eu estou trabalhando com vocês, porque eu Uhum. como você, a gente vê Lindo. essa questão, Uhum. a voz absolutamente integrada na vida e nesse corpo em movimento, né? Sim, Esse corpo vivo, né? Corpo, mente. Então, a gente às vezes separa essas gavetinhas para conseguir falar sobre elas, mas está tudo absolutamente integrado, com né? certeza. Então, quando eu trabalho técnicas de respiração voltadas para a questão do canto, eu sempre saliento, olha, a gente está trabalhando muito mais do que simplesmente cantar. Eu acho que uma dica, assim, para quem gosta de cantar, que curte aí, segue a comunidade Meu Eu, Minha Voz, né? É que, assim, eu acho que uma das questões incríveis que fazem com que o canto seja tão fascinante é porque na Uhum. demanda da voz cantada, a gente começa a operar com maiores quantidades de ar. E Isso, né, a questão da prática respiratória e da consciência que isso traz do que está acontecendo, né, com a exato. gente, no momento em que a gente respira para cantar e precisa mover maiores quantidades de ar e controlar, né, essa questão respiratória de maneira a fluidez musical acontecer, né? A gente está Sim, fazendo uma coisa que é extremamente importante, de estar entrando em contato com a grande ferramenta, né, de algo que eu poderia chamar paz ou saúde, exato, né? exato. Porque, assim, a respiração, ela é a melhor de todas as ferramentas para diminuir o estresse, para baixar um pouco a atividade mental, coisas que durante a pandemia estão em alta. Com certeza. Fora a questão própria pulmonar, de você estar com uma Sim, capacidade aérea melhor, de você estar, né, exercitando toda a parte, aí você pode até explicar melhor do que eu, mas assim, a gente sim. está mais bem oxigenado, mais bem trabalhado, até porque a Covid é uma, né, uma das É o questões que ataca logo órgão-alvo, o né? pulmão, né? É o pulmão, isso. E aí você vai fortalecendo, com os exercícios de canto, você vai fortalecendo as trocas alveolares mesmo, né? Exatamente. E ali você está trabalhando, ampliando realmente a capacidade de oxigenação desde a parte cerebral, enfim, do conjunto como um todo, né? De todos os órgãos. Uhum, Né? Então, uhum. realmente é extremamente interessante, né? A gente ter em nós o nosso instrumento de sopro, né? E a partir dessa visão integrativa, né? Por exemplo, que você está falando a nível de respiração, eu, por exemplo, no meu projeto de pesquisa pessoal, o que que eu fiz? Eu não contente só com a questão mesmo de ver a parte respiratória a nível pulmonar, eu peguei e fui fuçar a parte de respiração a nível celular. E aí foi o grande trunfo do meu projeto, porque ali eu descobri o quanto nós estamos integrados. A parte da conexão mental, a parte da conexão com a imunidade, com o quanto a gente pode potencializar ainda mais a nossa imunidade inata e o quanto que a gente pode evitar ainda processos de fadiga vocal de maneira assim, excelente, mexendo na questão do metabolismo, do sono, e entre outras questões a nível de nutrientes que a gente pode dar para as nossas células para ajudar todo o sistema, e inclusive a produção hormonal mesmo, potencializar, porque, por exemplo, a gente sabe que a música, ela trabalha no grupo de 4 hormônios que são essenciais para o nosso bem-estar, né? A dopamina, que mexe na questão cardiorrespiratória, e Uhum. mexe também na questão do ciclo de recompensas mental, né? Mexe também com a oxitocina, que vai estar bem ligada à afetividade, às memórias e tudo isso, que é aquilo que tu vai emprestar para a tua arte para produzir, enfim, um personagem, né? Então você vai estar trabalhando nesse limbo
Então, a música consegue penetrar aí nessa área, né, toda a parte do hipocampo, memória, enfim, né, e aí ativa Uhum. a produção da ocitocina, também nesse paralelo de bem-estar, a serotonina e Uhum. as endorfinas, né, então tem Olha só. todo aí esse grupo de hormonal aí, né, sendo potencializado. E aí você imagina o poder da música nesse sentido, de organizar, né, coisas lindas da saúde, né, a nível, então, pulmonar, a nível de imunidade, a nível de cognição, nessa parte da produção mental. Então, é extremamente importante a gente seguir produzindo música a partir dessa visão, né? E além disso, Exatamente. sabendo isso, né? É, Eu não sei se tu trabalha um pouquinho com arte terapia também, como é que você aciona aí essa não, parte da expressividade nos sim. teus corais? Eu trabalho, sim. Eu me considero uma educadora musical, uma estimuladora, uma arte terapeuta também. Mas, assim, o Uhum, foco do meu trabalho, prioritariamente, é cantar, é música, né? E uhum, eu acho que isso é bastante interessante, porque, por vezes, eu acho que a gente acaba acessando questões da nossa psique, é, uhum, muitas vezes traumas, dificuldades arraigadas, né? Padrões de crenças que nos limitam, a gente vai nos sim, paralisando, né? E, mas através do canto e da música tem um caminho muito direto para acessar isso. Eu com costumo dizer, certeza. estudar canto é se autoconhecer, é se descobrir, né? A gente tem muitas pistas sobre tudo isso, que às vezes num trabalho explícita, assim, acho maravilhoso. Eu fiz terapia há anos, fiz psicanálise há anos, Uhum, e é fundamental. Não estou dizendo que as coisas são excludentes, mas esse sim, veio que pega dessa questão mais sensorial, né, de uma com certeza. consciência do que está acontecendo com você naquele momento e do êxtase musical que te catapulta para outro lugar, assim, né? Te tiram, você tira um pouco você sai um pouco daquele mundo que a gente chama de mundo pequeno, né? O mundo dos É, seus pequenos problemas e você consegue sim, ver um pouco de fora. Então, eu realmente priorizei esse caminho para trabalhar com a saúde global, né? Tanto a saúde uhum, mental, os aspectos psicológicos, pelo autoconhecimento através do canto, né? E coisa assim, linda. também muito conectada, essa questão da respiração é muito importante no meu Muito, trabalho, né? No nosso trabalho, né? E eu fui pesquisar um pouquinho, porque falando de uma maneira muito simples, simplificando muito, eu sempre aponto, quando eu peço para o aluno, né, se conectar com sua respiração, às vezes sem nenhum. Tem técnica de respiração para tudo, tem para tudo, milhares. né? Eu Vida aprendi. verdade. Mas falando de uma maneira muito simples para quem está nos assistindo aí, só quando você parar e focar sua atenção na sua respiração, você já baixa muito a atividade mental, já reduz o estresse, e aí você Não, se liga no que está acontecendo com você, a inspiração, a temperatura do ar que entra, a temperatura do ar que sai, que ela já sai diferente, né? O corpo aquece o ar sim, e, e, e com isso você pode perceber uma coisa que é muito importante, que você já deve saber também, eu estou aqui só colaborando, né? Mas eu fui fuçar sobre isso. Quando a gente inspira, acelera um pouquinho o batimento cardíaco. Eu fui conversar com o meu sobrinho, que é cardiologista, porque isso me interessava para a minha pesquisa. uhum,
E ele falou que isso é um fenômeno que tem várias explicações médicas, aí eu fui até procurar estudar sobre isso e tal, mas Uhum, é um fenômeno real que se chama arritmia sinusal respiratória. Quando você uhum. inspira, acelera um pouco o batimento cardíaco, e quando você expira, tem uma regulação natural, ele volta ao ritmo mais da tranquilidade, vamos dizer assim. Uhum. Então, gente, só em fazer um tempinho de respiração consciente, de levar a sua atenção e aumentar um pouco esses tempos, e tentar inspirar lentamente, aquela respiração quadrada, por exemplo, Exato. que a Raquel já nos mostrou aqui em um outro momento para a Uhum, comunidade, uhum. né? Então você segura um pouco o pulmão cheio, né? Depois você expira, segura um pouco o pulmão vazio. Quando a gente está fazendo isso, a gente está trabalhando o mecanismo que já existe dentro da gente de regulação do estresse. Com Simplesmente certeza. é o simpático e o parasimpático. A gente está Uhum. treinando a regulação do estresse. Então, assim, o canto tem a respiração como combustível, como motor. Então, assim, Exato. quando a gente começa a fazer arte e música desse sistema que já vem com a gente, né? Que inicialmente era um sistema só voltado para a subsistência, para a sobrevivência desse corpo vivo. E agora ele se torna, quando a gente vira seres humanos, né? Que a gente começa a fazer arte com isso, né? Se Uhum. a falar, a conversar, a comunicar, a expressar, a gente entra numa seara incrível, né? A gente pode, através dessa prática consciente respiratória, treinar e regular a regulação do estresse. E a gente sabe que Com milhares de certeza. doenças são desencadeadas por ansiedade e estresse, né? E a gente Exato. sabe que a gente está vivendo uma situação de muita pressão, né? A gente sente Uhum. medo, a gente está confinado, a gente não pode ir e vir com tanta. Ou não deveria poder, né, gente? Eu espero que vocês estejam se cuidando, Estejam se usando comportando. máscara e saindo o mínimo possível, né? Porque assim, só isso vai nos ajudar, junto com a vacinação, a sair dessa enrascada que a gente se meteu, né? Então a Não, gente está e realmente vivendo muita pressão, né? E a gente uhum. tem esse trunfo dentro aqui da nossa casinha, do nosso quarto, a gente pode fazer uma conexão com algo que é essencial para a gente se sentir vivo e que nos Com certeza. fortalece e que faz a gente botar a cabeça um pouco para fora da dor, do sofrimento, né? E também não Sim, ficar. Muita gente pode estar. A gente falou de produtividade, né, Raquel? Vou tomar a liberdade sim. aqui de avançar um pouco Fica à nesse assunto, pode vontade. ser? Fica, fica à vontade. O Porque espaço é todo assim, teu. muita gente está às vezes, ai, gente, se culpando, ou, né, se sentindo mal porque não está conseguindo produzir, né? É, então, assim, eu recomendo que numa situação de pressão como essa que a gente está vivendo, a gente tente evitar se auto-julgar, se punir, né? Vamos Importante. partir inicialmente de uma aceitação que a situação é difícil e que essas Sim. mudanças vão gerar em nós muitas dificuldades, muitas limitações. Às vezes a gente se sente triste, a gente não pode estar com os amigos como estávamos, a gente não pode estar no Sim. palco como estávamos, ou não pode transitar livremente na rua, tem que correr, ou andar, fazer exercício de máscara. Tem muitas coisas novas que a gente está precisando Com enfrentar, certeza. né? Então, por isso que eu acho que primeiro passo para a gente estar bem é a gente Uhum. buscar é, se conectar, buscar estar conectados exatamente com isso que é a nossa essência como seres vivos. Exato. Nós somos seres vivos que respiram, e a respiração é um portal para uma existência mais, para um pouco de paz em tempos difíceis, Uhum. né? Sim. Então, é o caminho, assim, é o que eu vejo, sabe? E aí a gente começa a valorizar também, eu acho que isso é muito importante,
pequenos movimentos, porque para mim eu fico pensando às vezes assim, o que que é saúde, né? O conceito de saúde é um conceito complexo e que Sim, muda com o verdade. tempo, né? Ela não, a saúde não se restringe só a um funcionamento XYZ lá do nosso mecanismo biológico, até porque isso tudo está muito relacionado com o estado de espírito, com questões emocionais, com a nossa história, com os momentos, o Uhum. contexto que a gente está vivendo, né? Então, assim, o que eu vejo como saúde hoje, se eu pudesse, assim, se eu for dissecando, pegar a essência do que seria saúde, para mim, é o Uhum. fluxo, é o movimento. Porque, assim, é o sangue que corre nas veias, é o ar que Sim, entra e sai e provoca a vibração nas pregas vocais que faz a gente ter voz, né? Que faz com absolutamente. que a gente cante, né? É um corpo que não está travado, paralisado, mas que pode se movimentar. Então, gente, estejam, a gente já não pode se movimentar tanto quanto a gente gostaria, mas tem muita coisa em movimento. Tudo que parece estar parado, se você for reduzindo a nível infinitesimal, são pequenas partículas em movimento. Inclusive a nossa voz, o nosso ar, o sopro, né, do som, o nosso corpo. Então, dancem em casa, coloquem música, cantem, Exato. Quais mexam-se. são? Exato, quais são as ferramentas que a gente pode fazer em estando confinado para ainda manter a boa saúde, né? Então parte exatamente por aí. E assim, você falando a nível da questão do estresse, tudo, eu posso te dar uma palavra assim como bióloga, que evolutivamente falando, o estresse ele é um elemento e foi um elemento evolutivo muito necessário ao longo de toda a história da humanidade, né? Inclusive, a partir dessa essa coisa do estresse, a gente começou como os seres humanos a ter cuidado parental, aquele sentido de provisão, aquela coisa, né, de sociedade. Então, tudo isso, se a gente olhar um pouco de fora da caixa, de todo esse buraco negro em que envolveu a humanidade, e a gente puder ainda observar e se perguntar, poxa, o que é que eu posso mudar? Como que eu posso fazer melhor para minha saúde, tipo, hoje, né? Quais são as Uhum. ferramentas que eu tenho? Então, a gente vai ver que a gente consegue, devagarzinho, ir organizando esses estímulos de estresse para transformar eles numa coisa mais administrável, né? Porque você imagina o triunfo do vírus. Qual é o triunfo do vírus? O vírus, ele é altamente mutante. Uhum. Você pensa numa coisinha ali que é irracional, mas está ali sendo cada vez mais virulento, né? Tá aí a variável de Manaus para falar para a gente, para o mundo, né? Tantos outros efeitos que a outra variável não tinha. Então, aí você olhar para esse serzinho, puxa, se esse vírus tem essa capacidade de mutar, com que eu não vou ter essa capacidade Pois de é. mutar minha mente, né? É. E aí nisso, o que falta para gente? Falta a gente receber as informações, né? Que talvez elas até destruiriam um pouco a questão dos impérios de grandes empresas, grandes fármacos e tudo isso, porque, gente, a saúde preventiva, aquilo que você põe na sua boca para fortalecer o seu sistema imune inato, é muito poderoso. Muito. É poderoso. É extremamente. Interessantíssimo falar disso, né? Porque, assim, Exato. cara, isso pode mudar o quadro, como você falou, né? Às vezes a gente, colaborando com o que você disse, essas coisas que dão susto na gente, né? O estresse, o Exato. medo, o Uhum. desespero, são fatores muito poderosos de mudança, Com né? certeza. Se a gente abaixar a bola e olhar, né? Pense bem, como foi a nossa primeira respiração, por exemplo, né? Uhum. Bateu uma luz vermelha, porque a oxigenação que era via cordão umbilical parou. Então, assim, tipo, desespero. Se algo não acontecer de diferente, o corpo, a gente vai morrer, né? Então, Uhum. há todo um processo e você
né? Um processo de sabedoria inata, e aí você respira, mas assim, o quadro era bateu um desespero, mas o desespero trouxe vida de outra maneira, né? O medo, por exemplo, que a gente fica, ai, medo, a gente vive hoje com muito medo, né? Mas o Uhum. medo, numa dose importante, ele faz com que a gente consiga se proteger, Com né? Então, certeza. então, a gente pode dar como você falou, olhar, mudar um pouquinho a maneira de olhar para essas coisas que geram emoções negativas, Uhum. né? E que nos paralisam, e pegar, olha, mas peraí, é importante eu ter um pouco de medo. Agora, esse medo gigantesco está me paralisando, então Uhum. preciso mexer nisso. Preciso entender que, né, como que eu vou operar com isso, porque não é assim, ai, que horror, eu tô assim, não, o medo é muito importante. Se a gente não tivesse medo, a gente atravessava uma avenida movimentadíssima, sem olhar para os lados ou sem ver se o farol estava aberto para nós, né? Então é Sim, preciso. Um pouco de medo é fundamental para se manter bem e vivo e saudável, né? Então, exato. e essa questão de entender que você tocou, que eu acho fundamental, né? Porque nós temos temos que ir contra essa coisa da comida industrializada. Sim, a gente come Exato. muito veneno, a gente, sem perceber, a gente vive A gente vive intoxicado, né? Assim, intoxicado. nas Exatamente. grandes. Então, a gente precisa ter, a gente pode ter um sistema imunológico muito mais forte se a Com gente certeza. tomar coragem também de romper um pouquinho com o habitual. Eu estava vendo uma palestra outro dia que tinha nutricionistas e ambientalistas e tal, e eles falando: Uhum. olha, presta atenção que no mercado as coisas que são perecíveis estão meio em volta porque elas estão em geladeira, porque elas são coisas vivas, né? Que precisam ser conservadas e duram pouco tempo. Priorize comprar essas coisas, porque a gente às vezes vai para o mercado, a gente entra no meio, onde a entrada é bem no meio, assim, onde tem as gôndolas, né? Que chamam de gôndolas, Uhum. aquelas estantes, onde tem um monte de produtos industrializados que muitos, inclusive, abdicam de cozimento até, né, para Uhum. facilitar o dia a dia e tal, mas o tanto que tem de conservante ali, o tanto que tem de Exato. veneno ali, né? E Então, é aí, muito importante o que você está falando, muito. porque o que que acontece, né, no nosso corpo? Uma vez que a gente vai recebendo esses alimentos, sejam ricos em açúcares, glúten, gordura, conservantes, embutidos, enfim, todos esses que todo mundo sabe, na realidade, que faz mal, né? O que que acontece quando você entra em contato com eles, né? O teu sistema imune, que ele era para estar lá apto para resolver qualquer questão com vírus, bactérias, fungos que venham a fazer mal para o teu organismo, esse sistema imune ele é recrutado para resolver o processo inflamatório, que Exato. está ali ocorrendo já no teu corpo. Então, e aí você imagina que quando um invasor em potencial entra de verdade, você já está fragilizado, né? Isso Uhum. é muito, assim, é uma coisa muito importante e foi chave também dessa coisa do meu projeto, porque, por exemplo, é lá no intestino onde justamente ocorre essa inflamação, né? Eu eu fui uma pessoa que eu comecei a mudar muitos hábitos de vida, justamente porque eu queria uma melhor saúde mental, eu queria uma melhor saúde para o meu instrumento, então eu comecei a fazer essas descobertas e fui mudando, né, a questão de estilos de vida, tanto que hoje eu moro numa ecovila, justamente na cidade potencial agora me fugiu a palavra, dos orgânicos, né? A capital nacional dos orgânicos é Santa Rosa de Lima, em Santa Catarina, né? Então, você vê que a gente mudou todo um estilo de vida para dar valor justamente, né, a essas questões. A gente, como
família como um todo. Então, entendendo esse processo, do que acontece ali no nosso intestino e que influencia a nossa imunidade, a nossa cognição, toda a parte mental e de produção artística, né? E também, já falei imunidade? Então, imunidade, Acho que sim, cognição, sim. E, assim, a saúde como um todo, né? Então, a gente começou a simplesmente mudar, a se descascar, né? Mas você não precisa exatamente vir para um lugar como esse para começar a ter esse movimento, né? é. Aí mesmo nas grandes cidades, né? E você colher de fato isso, esse benefício, né? Porque uma vez que você começa a se alimentar mais dos orgânicos, seja os vegetais, né? Frutas, legumes, enfim, coloca isso na tua vida, você está potencializando, né, um grupo de bactérias benéficas para trabalhar no teu organismo. E isso é muito poderoso, porque dentro do nosso organismo, a gente tem mais bactérias, por exemplo, do que células, para você ter uma ideia. Então, é muito, muito poderoso. E ali, a gente trabalha também numa conexão, através do nervo vago, que ela é direta, intestino-cérebro. Né? E ali, onde 90% da serotonina nossa é produzida no intestino, né, você explica, às vezes, porque determinados musicistas, por mais que a música ela tenha esse poder benéfico e curador, às vezes alguns não encontram, e eles falam para a gente, não estou conseguindo encontrar essa cura através da música, mas por quê? Porque teu intestino está inflamado, cidadão. A tua serotonina, a tua serotonina é produzida lá. E daí vem, né, os processos diversos de ansiedade, aquela coisa toda, né? Sim. Isso é muito poderoso. Foi um dos grandes trunfos do meu projeto, que eu fui descascando, assim, e vendo como que essas coisas, elas estão interligadas. E sobre essas coisas, eu converso com os meus alunos, a gente tem papo aberto, a gente ajeita os músculos da laringe, mas a gente também tem essas conversas muito significativas a respeito da bioquímica em si, da nutrição, do poder dos alimentos. Deixa eu dar uma olhada aqui que chegou um comentário grande do Éder, deixa eu ver. Essa modificação alimentar é necessária, extremamente difícil. Alguns hábitos são difíceis de quebrar, mas é possível. Com certeza, Éder. E como é que eu fui trabalhando isso na minha vida, por exemplo? Depois ela pode falar do como que a psicologia vê essa mudança de hábitos, que eu acho que vai ser legal. Eu, por exemplo, eu trabalhei com um diáriozinho. Então, cada vez, né, que eu me alimentava, eu escrevia os alimentos, eu escrevia se eu estava me alimentando de coisas inflamatórias ou anti-inflamatórias, eu ia fazendo esse pesar, né, da questão alimentícia, mas eu ia colocando também do lado da tabela o como que eu me sentia, o quanto de fadiga que eu estava tendo, até respiratória, por conta dessas questões, né, de inflamatórias e tudo isso, ou o quanto que eu ficava doente em determinados períodos decorrente, né, aí eu via, né, o alimento, o que esse alimento causa, o sentimento que eu tinha tido e a questão a nível físico, aquilo que tinha me gerado. Porque em amor ao meu instrumento, eu estava sempre pesando, então, todas essas variáveis. Então, eu fui trabalhando com esse diário. E aí esse negócio está me prejudicando, né? Tiro ele, experimento passar 2 semanas desintoxicando disso aqui. E aí eu ia vendo através dos sentimentos, aqueles sentimentos, aquela transformação a nível tanto imunológico quanto a nível de mente mesmo, isso me estimulava a mudar, né? Uhum. E aí foi assim que eu trabalhei as mudanças e assim eu tenho conversado, né, com as pessoas, nem que seja assim pequenos passos, né? Você conseguir ir tirando e trocando, né? Por exemplo, tem muita gente com problema com questão de refrigerante altamente inflamatório, né? Para a parte intestinal. Aí, você não conseguiria trocar o refrigerante por um kombucha, que é gasificado também, é super gostoso, e ainda tem bactérias psicoativas lá dentro. Você não conseguiria fazer essa troca? Experimenta, né? E aí você vê que é um alimento, né? Uma bebida, né? Um fermentado ali, que está ajudando a tua mente, na realidade, tem assim um gostinho, uma coisa que é similar, né? Que até ocasionaria aquele mesmo prazer que o refrigerante te ocasiona,
mas de maneira biologicamente natural. Uhum. Ah, Deus me livre, espero que a Coca não tire meu Instagram do ar por aí, que eu tô falando essas coisas. Mas assim, foi com esse intuito, né, simples e genuíno, por que quando deu o boom da pandemia, eu olhei para esse meu projeto de pesquisa que eu tinha feito na realidade só para aplicar em mim, e eu olhei para isso e eu falei, cara, esse negócio, se eu começar a divulgar, se eu começar a ir falando devagarzinho para as pessoas, isso pode salvar uma vida. E Totalmente. não tô assim super, sabe? Eu falei assim, meu Deus, eu preciso colocar minha voz Eita. no ar. E apesar de ser tímida, de me colocar em movimento a favor do próximo. Então, você aí na sua casa, você tem uma ferramenta, que seja a internet, seja esses meios, de colocar-se a favor, solidariedade da tua família, dos teus amigos. E isso pode ser tão poderoso quanto o contato de um encontro, né, que você tinha com essas pessoas, né? Se colocar, Uhum. o que você tem, porque todo mundo tem, né? Uma Tem. coisa que dá para colocar a serviço do outro, Pois né? é. Mas Isso que você aí, está falando é fundamental, porque é um valor, né? Eu acho assim, a gente é gregário, a gente quer estar com o outro, né? Então isso é um norte muito bacana para se ter, uhum, né? E sobre o que você falou, assim, sobre o que acho que Éder, né, comentou. uhum, Exato. A gente, isso que você está tocando, Éder, é o grande dilema da nossa existência, né? Eu diria assim, porque a gente é guiado, sim, pelo desejo do prazer, uhum, né? Pelo princípio do prazer, já diria o Freud uhum, lá atrás, né? É, e pelo desejo e tem a vida como valor, então o desejo de continuar bem né, uhum, viver bem e ter prazer, mas ao mesmo tempo tem outras coisinhas que operam além do princípio do prazer e que às vezes nos amarram e nos fazem crer que só naquele espaço já conhecido, com aquelas atitudes já conhecidas, e essa crença nem é tão consciente assim. A gente uhum, simplesmente segue repetindo, segue reproduzindo, porque é como se exato, tivesse algo que nos prendesse àquela zona de conforto, algo que já nos é conhecido, mesmo que esteja ruim. Então, por vezes, o hábito nos mantém numa zona de conforto, mas que uhum. começa a nos matar, sendo muito direta, né? Diretíssima, Isso, né? isso tanto em relacionamentos, como em hábitos alimentares, como em uso de drogas, como né, em tudo, né? Em tudo Só na que vida, né? assim, o desejo para que essa resultante seja maior e te coloque num outro lugar, é Uhum, preciso que haja um clique. E esse clique, exato. talvez a Raquel conseguiu fazendo esse diáriozinho, esse mapinha, ela foi Uhum, entendendo, olha, né? Mas é muito importante que a gente não diga, "Ah, não, isso eu não consigo, não, isso não dá para mim." A gente já, por favor, né? Eu acho que a gente já andou tanto que quando a gente mesmo se boicota, é legal a gente olhar no espelho e falar assim, eu não consigo mesmo, ou eu não quero, porque assim, uhum, se eu não quero, ok, mas então eu pagarei o preço de continuar ali na minha zoninha de conforto, né? uhum, Agora, sim, a gente pode substituir prazeres. A gente exato. pode, inclusive, se a gente tiver um pouquinho de coragem de experimentar, de arriscar, né? Já tem, alguém diz, eu esqueci qual é o autor agora, que o que a vida pede de nós é coragem. Não lembro qual Uhum, dele, Mário Quintana, bom, agora eu não sei. Mas tem falado muito disso, e é verdade, né? Se a sim, gente tiver coragem de nos arriscar um pouco, sem julgamento, porque a gente também tem medo de chegar ali, mas assim, aquele negócio, o medo ele não pode nos paralisar de fazer com uma tentativa certeza. diferente. Então é preciso dar um passo, né?
Dá um E não passo de ficando no amor, né? um passo de amor por si mesmo, pelo outro. Sim, Então, assim, uhum, o que que me moveu, e Raquel, por exemplo, quando chegou a pandemia? Eu tinha um monte de alunos. Eu tinha dois coros com 20 pessoas que cantavam orientadas por mim, e que aquilo era o uhum, momento mais delicioso e esperado da semana delas, o encontro do coral. E, de repente, do nada, ninguém podia mais cantar junto, né? uhum. Então, aí é o que eu conecto a coisa do servir ao outro e servir a si ao mesmo tempo, né? Eu precisei ter um pouco de coragem. Como é que eu vou fazer um coro em que todo mundo deve saber que um coro são pessoas que se unem para cantar junto, quando Sim, tecnologicamente é impossível cantar junto, porque não tem uhum, sincronia. Nenhum desses aplicativos, Zoom, Meet, a gente não consegue sincronia para cantar ao mesmo tempo, gente. Então, você exato. imagina, tiraram meu chão e tiraram o chão de 20 pessoas que estavam comigo há anos, né? Sim, Tendo ali um momento terapêutico, um momento artístico, um momento de autoconhecimento, um momento de prazer, né? Então eu tenho que olhar fora da caixa, eu tenho que o uhum, servir o outro, né? Eu entender a minha importância para essas pessoas nesse momento da pandemia, me fez me mover. Eu falei, eu vou ter que criar alguma coisa. As pessoas exato. não podem ser proibidas de cantar porque esse vírus nos afastou. E aí Com eu fui certeza. fazer, por exemplo, um curso de edição de áudio e vídeo, porque eu falei, a única maneira é a gente se gravar e eu editar esses áudios e criar vídeos, daqueles Que vídeos ideia de mosaico, maravilhosa. com pessoas Uhum. cantando, porque o coro agora só pode ser virtual. Então eu peguei uma parte do meu tempo, fui estudar isso, eu entrei num modo também, modo trator, sabe? Sim. Para sobreviver à pandemia, eu entrei no modo trator, eu saí estudando um monte de coisa. No final das contas, eu até ganhei uma compressão na L5 na minha lombar aqui, porque Ai, eu ai, fiquei ai. tanto tempo sentada, mas assim, o meu objetivo era muito Faz grandioso. yoga. Faz É, yoga. agora eu parei, reduzi muito, assim, aí Uhum. agora eu estou alinhando, né, afinando, porque eu não, Uhum. assim, é fundamental cuidar da minha saúde, então eu estou falando de saúde e estou esquecendo de mim, né, então É, agora eu claro. voltei a trabalhar meu corpo, voltei a trabalhar postura e tal, mas a gente produziu, sei lá, 10 vídeos de coro virtual Uhum. em 8 meses, entendeu? Então, assim, não, eu não estou me gabando, não, porque tanto que eu acabei adquirindo um problema em mim. Então, às vezes, Uhum. né, a- a- o meu caminho foi muito positivo, mas eu fiz de um jeito que eu sofri, né? É. Então, aí você vai ajustando. E também, gente, essa atenção ao corpo, que é uma luz na vida da Raquel, é uma luz na minha vida, é muito importante ler os sinais, né? Então eu comecei Sim. a sentir uma dor estranha na minha perna, do joelho para baixo, indo até os dedos da. Ela vinha por trás, aqui Uhum. pela lateral de fora da perna, cruzava na frente da perna e chegava ali nos dedos centrais do pé. E eu, que dor Uhum. estranha é essa? Não sei o que. Não era dor na lombar, Uhum. né? Aí Ai, travou. eu fui conversar com o fisioterapeuta e aí ele falou: Nossa, essa dor que faz essa curva, esse movimento é típica de compressão na lombar. Olha lá. Aí eu fui estudar e eu fui fazer exames e aí eu vi que era isso. Então, o corpo, ele dá os sinais. Fala. É. O Essa corpo atenção fala ao com a corpo gente. é muito importante. E essas coisas que a Raquel está salientando aí, que estão no projeto dela, gente, isso é um tesouro. Isso é muito importante, sabe? E E é, nesse ai, momento, eu tenho um testemunho tão, tão legal para compartilhar com vocês. oba, conta. Deixa eu falar assim, porque assim, por exemplo, os meus alunos, né? Tem assim, gente de diversos níveis, enfim, né? E aí tem uma aluna específica que é inclusive minha amiga de infância, assim, e ela fez música, também veio de um berço super musical, e fez música assim a vida toda e tudo, mas sempre assim, né, muito tímida e passando por alguns
alguns processos psicológicos e tal, né? E ali, a música sempre do lado dela, servindo de âncora e tudo isso, né? Aí um belo dia ela decidiu, não, vou começar a fazer, vou levar o canto a sério, começar a fazer aula de canto com a Raquel e tudo isso. Só que nisso, ela decidiu também, é uma pessoa que estuda bastante, sabe? E ela decidiu dar crédito para essas coisas a nível do metabolismo, que eu falo, né, de vez em quando do meu projeto, a respeito de alimentação e tudo isso, como isso influi na energia, como isso influi no mental, na respiração e tal, tal, tal. E aí, juntamente, né, olha que coisa linda, juntamente com esses ajustes todos, né, na parte laríngea que a gente estava dando, né, e tudo isso, ela resolveu fazer um curso de jejum intermitente com a médica, amiga nossa, né, doutora Alcântara, que ela é maravilhosa, também trabalha com saúde integrativa. E aí, o salto que ela deu vocal foi um negócio assim assombroso, né? A nível de respiração, o jeito, os ajustes que vieram, ela falou, Raquel, é verdade isso que você fala. E isso deu força para ela romper um relacionamento que vinha fazendo mal para ela também, com o esposo dela e tal. Ela rompeu e chutou tudo e ficou bem com todo aquele processo. Imagina, introduzindo mudanças na questão da microbiota, justamente incluiu o jejum, incluiu também os alimentos que potencializam a parte da microbiota intestinal. Então, assim, eu digo que, olha, eu não posso falar o nome dela, né, obviamente, mas, assim, assim, que testemunho, que coisa linda, né, que ousadia de mudança em prol de si mesma, né, em prol da arte, em prol dela, do filho, tudo isso, né, e assim, eu acho que o mundo, em geral, a gente precisa aproveitar o momento para realmente evoluir, né? Aproveitar esse chacoalha que a gente recebeu e abraçar com todas as garras as mudanças que tem aí, e elas são mudanças passíveis de ser alcançadas com vontade, com amor próprio, né? Então, eu acho que a primeira coisa é colocar assim, a sementinha do amor próprio no ser humano, né? E com isso ele vai conseguir amar melhor o seu semelhante, o próximo, tudo, e vai conseguir ir tomando atitudes, né, que fortalecem de fato esse ser que é tão integrado como a gente é. Uhum. Né? Certo que sim. E aí eu fico falando, gente, é tal coisa. Nada é só bom e nada é só ruim, né? Então, assim, é muito importante essa tomada de consciência com essa questão desse vírus, porque, como você falou, um serzinho microscópico, Uhum, né? Que vem, a gente é muito marrento, né? Então ele vem mostrar assim, olha, vocês não controlam tudo tanto assim, né? Tem muitas variáveis em jogo, né? E assim, o que é sobre o que a gente pode interferir, né? É muito indo muito fundo em nós mesmos, né? exato. Fazendo o que é possível no seu universo micro, né? Para operar mudanças que são fundamentais. E aí você, ali, como você teve, né, teve essa possibilidade de interferir na vida dessa aluna, né? Eu frequento um médico que faz medicina integral, Uhum, né? Eu, como você, já busco isso há muito tempo. Então, eu não como tudo, entendeu? Eu corto ao máximo farinhas. A nossa alimentação é muito ruim quando você começa a entender isso, né? é. Eu vi um filho meu filho ele teve um problema seríssimo porque ele nasceu com hipotireoidismo congênito e tal. Uhum, E então eu passei maior perrengue com essa criança pequena, imagino. né? Até hoje ele tem problemas porque ele acabou tendo que extrair a tireoide com 12 anos, e aí Uhum, ele teve aquele
paralisia das paratireoides. Então, o equilíbrio do cálcio no corpo dele dançou. Então, ele tem que ingerir um monte de cálcio. Aí é um maior risco para o rim, é um maior risco para o coração. Aí você começa, até por isso, você começa a entender, gente, tá tudo muito interligado, né? E esse menino, eu passei com ele perrengue, assim, de médico em médico. A medicina oficial, ela é muito importante e ela avançou muito na questão da crise, né, dos acidentes, das cirurgias, mas na clínica diária ali do cotidiano, ela é difícil, porque assim, é aquela coisa do sintoma, né? Muitas vezes de estar trabalhando com a medicação financiada por grandes laboratórios, que vai ali ser um paliativo para reduzir o sintoma, mas não vai lá mexer na biota lá do seu intestino, entendeu? Exato. E aí, isso que você está falando é fundamental, assim, porque se a gente tivesse uma alimentação melhor, uma cultura alimentar, uma educação alimentar, né, e que isso fosse uma política pública, talvez realmente essa pandemia não tivesse avançado tão É, desastrosamente. Lógico que tem outras coisas em jogo, mas eu digo, a gente estaria melhor aparelhado em termos de sistema imunológico para passar por esse processo, né? Nessa parte, assim, alimentícia, a gente fez uma involução, né? Porque a gente começou a ter uma vida muito agitada, ele se alimenta muita coisa, assim, de fast food, essas coisas, assim, que são altamente inflamatórias. Então, isso aí enfraqueceu o organismo, o sistema imuninato da humanidade. Então, quando entrou em contato com o vírus de cunho altamente inflamatório, o que aconteceu foi esse boom, pegou essa dimensão tamanha, né? Então, assim, biologicamente o laudo é esse, né? Muitos organismos já culturalmente, viciadamente inflamados, recebendo, então, um vírus de poder altamente inflamatório, não tendo capacidade, então, o seu sistema imuninato para lidar com essa variável, né? Então, assim, para mim, nessa parte aí, foi e está sendo um convite extremamente claro de ser expandido, de ser entendido por quem quer, né, que seja. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho essa parte assim. Eu fico imaginando, por exemplo, tanto os meus alunos quanto os teus, só para a gente dar uma mudadinha assim, né, na via do tema, o nível do benefício que eles estão recebendo de poder continuar exercendo música mesmo no formato online. Né, de se sentir de alguma forma, por exemplo, pensando nos teus alunos que são corais, né, socializando e se vendo integrados de uma determinada forma, porque, assim, realmente, por exemplo, os meus alunos, eu recebo depoimentos todos os dias, professora, foi essencial ter vindo para a aula, eu passei o dia, tudo, eu me senti mal com isso, mas eu cheguei no momento da aula, eu aliviei o coração, que é a questão da mudança de estímulos, né? Porque, assim, a mente da gente também tem esse potencial de fazer o nosso corpo inflamar se ela se expõe muito às notícias dos jornais, né? Enfim, como um todo, né? Televisão, enfim, você ficar ali o tempo todo só sugando aquela coisa, ou mesmo os relatos dos teus colegas, enfim, quando vem para abaixar a tua energia, né? Mas você ter um momento e se permitir ter esses momentos de mudança de estímulo, onde você é o foco, é o amor por você, é o amor por sua voz, né? É a organização do seu sistema. E aí nisso entra a mudança de qualidade de vida que a música, mesmo no formato online, pode estar propiciando para as pessoas, né? Eu queria recolher sua opinião aí, eu já dei a minha a nível Não, disso, é isso.
isso que você falou é importantíssimo, que a mente é inflamatória, né? Também. Pode ser. E aí, esse momento de fazer música virtualmente, de se encontrar, apesar da distância, para respirar, para alongar, para mover o corpo e para cantar. Gente, olha, o que eu assisti foi algo incrível, assim. Primeiro, vocês pensem num coro em que está todo mundo sempre cantando junto. Tem sempre o mais envergonhado, o mais tímido, que se apoia na voz do outro, que é mais sem vergonha, que canta mais e tal. Uhum. Como agora a gente não consegue cantar simultaneamente, a tecnologia acabou fazendo com que essas pessoas enfrentassem uma exposição maior e com isso Sim. conhecessem melhor o som da sua voz e que o colega ouvisse a voz do outro que ele nunca tinha ouvido cantando Uhum. sozinho, porque cada um canta de uma vez e canta para os outros. Então as pessoas começaram a ter que, por querer estar ali, elas começaram a se encontrar consigo mesmas, a prestar mais atenção na sua voz. Isso no caso de alunos de coro, porque não são alunos de canto individual que já têm esse hábito, né? Outra coisa é enfrentar o desafio da tecnologia, né? Eu tenho Exato. alunos que eram totalmente não mexiam em nenhum dos recursos do celular, assim, sabe? Eu era mais ou menos assim, olha. Eu Então, isso é um ganho, porque hoje, por exemplo, eu dou aula para sou. um russo. Eu tenho um aluno que mora em Zurique, ele me conheceu em Uhum. Niterói, ele fez algumas aulas comigo, passou 1 ano, 2 anos, ele viaja, ele é meio nômade, viajando pelo mundo. E aí voltou para onde ele mora, que é com a família dele, que é em Zurique, e aí agora, durante a pandemia, me procurou. Então, assim, tudo bem, tem um lado, tudo depende de como a gente usa o recurso, né? Uhum. Mas assim, ele e eu estamos nos encontrando semanalmente. Ele compõe, toca violão e ele começou a voltar a querer mexer com a voz dele e tal. Ele terminou um relacionamento lá também. E aí começou a se voltar mais para si. E aí, bom, então a tecnologia ela nos dá a oportunidade desse encontro conosco mesmos, de uma Exato. forma inusitada, nunca feita antes. Mas é aquele negócio, a gente sai da caixinha e inventa uma outra maneira e Uhum. experimenta. Porque se a gente para, há movimento, se não há fluxo, a tendência é não haver saúde, né? Ai, ficou baixinha a tua voz. Porque tocou o telefone. Se Ah, não há tá. movimento, se não há movimento, não há fluxo, né? Se a gente não tenta achar novos caminhos, né? É como a água de um rio, né? Ela vem descendo, aí de repente tem uma pedra, ela contorna, ela passa por cima, né? A gente tem Isso. que se movimentar. E, e aí, Cá, o que eu queria te perguntar também é sobre esse nível, né, de introspecção, de autoconhecimento, tudo isso que, assim, a próprio chão da pandemia e do isolamento pode propiciar para a gente. Como é que está essa questão, por exemplo, dos teus trabalhos autorais, né, musicais autorais, a nível de composição e tudo isso? Você acha que alavancou nesse sentido? Você começou a se voltar também mais para essa produção musical, né? Ficou uma coisa assim mais íntima. Como é que você transbordou então essa questão de Sim, introspecção para a música? certo que sim, eu sou cantora e compositora, né? E eu, como disse no início lá, meu segundo instrumento, que o primeiro sempre foi a voz, foi o violão, né? E assim, quando eu me vi sozinha e em casa, né? Porque assim, na verdade eu vivi 20 anos com o pai dos meus filhos, que é um grande violonista. E depois meus Uhum. dois filhos se tornaram músicos. O mais velho, um grande violonista, e o mais novo, pianista e acordeonista. Então eu uso o violão para compor, mas eu mostrava a música para eles
e eles tocavam tão divinamente que eu acabava largando o violão de lado. E de repente eu me via aqui, eu tô nesse momento na Tijuca com a minha mãe, que tem 93 anos, né? Então estou aqui mais perto dela e não estou morando com meus filhos, né? E eu me vi sozinha, tendo uma necessidade de me expressar muito grande, porque a gente que Uhum. compõe, a gente tem quase que é uma necessidade mesmo. Eu preciso Sim. expressar as coisas que eu sinto, as coisas que eu vivo, através das minhas músicas. Então, assim, isso me levou a me reconectar com o violão, sabe? Que foi um ganho Uhum. enorme. E, assim, claro que quando eu faço um show ou uma live, eu toco e canto na web, né? Assim, nas redes. é, por vezes, eu não toco tão bem como eu poderia tocar se eu tivesse nesses anos todos tão próxima do violão. Mas é muito Uhum. bacana isso, até aceitar a falha, sabe? Com Aceitar o certeza. erro, enfrentar essa coisa de me expressar sozinha, compor, né? Eu tenho, assim, vários amigos meus mandado letra. Semana passada mesmo, uma amiga me mandou uma letra e eu fiz um samba. Ela falou, eu queria um samba e não estou conseguindo sair com essa letra aqui. Aí eu fiquei uns 3, 4 dias trabalhando. Então, assim, esse tempo de conexão comigo mesma tá, Uhum. me garante uma produção que está acontecendo. Eu também, Linda. finalmente, gravei músicas que eu já compus no passado que eu não Aham. tinha gravado. Então, eu não sei se vocês lembram que todos devem lembrar, claro, vou só aguçar a memória de vocês. Acabou de fazer um ano que Moraes Moreira morreu, né? E eu tinha uma música que eu fiz lá no passado, início dos anos 2000, em homenagem ao Moraes Moreira. E eu Uhum. nunca tinha gravado essa música. Uma amiga minha tinha gravado, a Dani Reis, cantora, mas eu nunca tinha gravado. E eu fiquei muito arrasada com a morte dele. Uhum. E eu falei, não, a gente não, né, a gente sofre muito porque por causa da situação da pandemia, a gente não pode despedir das pessoas como seria Uhum. importante, né? Sim. E como elas mereceriam até, inclusive. E aí eu resolvi gravar essa música que eu fiz há anos atrás. Então, assim, tem coisas antigas que estão chegando. Inclusive, eu queria aproveitar, se você me permite, para dizer que dia 7 de maio agora vem uma música nos aplicativos de música, né? Na minha Sim. rede, no meu perfil, eu estou lançando um single chamado Amor. A gente está falando tanto de amor aqui, porque, em última análise, é É disso que a gente está verdade, falando. é verdade. E, Você quer e cantar aí, pra gente o single? menina, eu não sei tocar, mas eu posso cantar um pedacinho. Canta um pedacinho pra gente. Vou cantar um pedacinho. Não sei dizer por que me sinto só. Eu ando a pé, te encontro aqui. Minha garganta aperta e é por nós, descalços pés, e o céu é gris, e eu me entrego, e eu te espero, eu te amo assim, demais, demais, nos teus braços, eu me perco. E me encontro, enfim, em paz. Ah, bravíssimo, adorei. Ah, Adorei, vou ouvir com certeza. Nossa, então, apaixonante. tem um linkzinho na minha bio aí no perfil do Instagram que chama Uhum. Linktree, que tem acesso aos meus canais do YouTube e tem um linkzinho para fazer o pré-save, quem usa Spotify, quem usa Ó, quem Deezer, ainda quem não usa Apple segue, Music. viu? Cacala, É, cacala. o meu Insta Muito é @cacalacacala, né? bom. E aí lá no meu perfil do Insta tem esse Linktree que mostra todos os canais para vocês me ouvirem minhas músicas. Uhum. Então foi muito legal, assim, essa introspecção
Porque assim, eu vivia para lá e para cá, né? Ia para casa de aluno, ia fazer ensaio de cor, ia para gravação, ia não sei o quê. Então tinha um tempo de transporte enorme, né? Ainda mais morando em Niterói e trabalhando no Rio. E aí eu tive mais tempo Uhum. mesmo e eu me joguei nisso, né? Eu passei a compor com os meus filhos também. Então, os dois se lançaram como artistas durante a pandemia em Uhum. 2020, né? E o mais velho, que é violonista, se lançou com uma parceria nossa, minha com meus filhos, que fala de pandemia. Se chama Não Vai Passar Tão Cedo. Que na época ficava todo mundo, isso vai passar, mas era um certa, assim, um desejo de recusar o que estava acontecendo e não de Uhum. aproveitar o Sim, que estava acontecendo para criar modificações importantes, né, com na vida. certeza. Então a música fala disso. Então é muito bonita, assim. Vocês podem ouvir lá no meu. Eu acho que eu linkei lá no meu YouTube também. Não vai passar tão cedo. Que é uma É, parceria e minha com os meninos. Vá, E fale. realmente eu tenho visto assim, que eu sou curiosa, né? Eu tenho ouvido umas composições assim belíssimas falando desse nosso momento, né? Então, não só como aconteceu na tua vida, mas outros compositores também estão ali, estão escrevendo a respeito da pandemia, estão colocando as coisas no YouTube. Tem tem um rapaz mesmo também que é uma das pessoas que visita a nossa comunidade, que ele psicanalista também. Ele fez uma música belíssima logo que o pai dele faleceu, né? E por causa da pandemia, tudo isso, né? Então, assim, tá tendo essas correntes. As pessoas, a música, ela é muito poderosa, né? Ela vai realmente ali no centro emocional. Você precisa expressar aquilo, e expressar é curador, É. né? Nós Ela falamos pode falar sobre bem isso. melhor do que eu a respeito disso, né? Nós Você falamos, não. inclusive, sobre isso, porque são muitas dores, né? A gente tá passando, a gente está tendo tantas perdas. Todos nós temos alguém próximo que a gente perdeu. Quando nós conversamos, eu falei para você, nossa, eu já perdi a conta essa semana de quantas vezes eu escrevi meus sentimentos para pessoas muito próximas, né? Então, e aí a gente falou, poxa, até desmotivei um pouco de fazer live, e aí eu e você, as duas nos cutucamos no sentido, não, se a gente se expressar, se a gente falar de vida, se a gente falar de amor, de Com certeza. autocuidado, de saúde mental, de saúde global, se a gente tocar o coração de uma pessoa já valeu, Tá, né? completamente, completamente. Assim, a mesma coisa, quando chegou na minha família a coisa do luto, falei, meu Deus, eu tô aqui, né? Minha família tá toda no norte, você sabe que eu sou de Manaus, né? Mas agora eu tô em Santa Catarina, né? Uhum. E assim, eu tenho que escrever alguma coisa, e eu escrevi. Aí tem em um dos meus posts, né, dentro do corpo do projeto Meu Eu Minha Voz, está ali, o luto e a voz, né? Por Uhum. ferramentas biológicas para você lidar com o processo do luto, né? São coisas que eu falei assim, caramba, eu não tenho outra forma de ajudar, né? Eu tô aqui longe, eu vou escrever esse post como uma coisa para eles e para também em solidariedade para qualquer pessoa que estão passando por essa mesma coisa. Eu intensifiquei mais a coisa ainda, né, dos meus momentos de meditação, de respiração, para administrar aquele estresse e aquela dor. Eu decidi de antemão não ter interrompido as minhas aulas para os meus alunos, porque eu falei assim, bom, é nesse momento aqui que apesar de estar doendo, é nesse É, momento aqui que eu estou recebendo a minha cura também, né? exatamente. E aí, uma das aulas foi tão incrível que uma das alunas pegou e cantou justamente Smile, né? When your heart is broken, quando seu coração estiver partido, que ai, meu Deus! E aí eu tomei, né, justamente essa decisão, né, de pegar
como a gente está à frente de um projeto exatamente disso, né? Saúde mental e física para cantores, né? E o quanto a música pode ajudar a gente como ser humano, né? O Uhum. integrativo, o todo, a superar essas barreiras. Eu falei para mim mesma, eu não vou parar. Eu tô machucada, mas eu não vou parar, né? Isso. Então, e aí, e aí foi nesse sentido aí, fui pegando o ritmo mais devagarzinho, né? Assim, dentro do online, porque realmente precisava de muito mais práticas curativas e musicais fora, né, desse meio, mas não abandonei de maneira nenhuma o projeto, né? Uhum. E justamente por um momento como esse, que é tão válido o encontro com você, que é uma psicóloga, é cantora, é professora e tudo isso, né, da gente poder, dentro da nossa experiência, né, de ser humanos reais, de poder estar levando essa fagulha de luz. Gente, é Uhum. possível É ainda possível. prezar pela paz, prezar pelo amor, Uhum. tudo isso. É, Isso que você está falando, assim, eu queria enfatizar a questão do estar a serviço, né? Porque quando você estiver na pior, tipo mal, tô no chão, né? Eu tô uhum, muito mal. Pensa uma coisa, abre uma janelinha e pensa assim: tem alguém que pode estar precisando de mim, mesmo eu estando esse trapo, esse é lixo. Olha para o seu lado, olha para o lado, porque quando a gente está se sentindo muito mal, está com muitas dores, por vezes a gente só consegue sentir aquilo, a gente fica fechado é, nesse mal que a gente está vivendo, né? Olha para o seu lado, sim, olha para uma outra pessoa. Ela pode estar precisando que você leia para ela, que você olhe exato, para ela, que você a escute. Talvez você não precise fazer nada além do que escutar, do que ouvir. Você pode até, se não conseguir, ou cantar para ela. com Ou você pode, se certeza, não conseguir cantar, você pode estar em silêncio e só um olhar fazer uma diferença. verdade. Um bom dia que você dê para alguém pode fazer com que aquela pessoa se sinta notada, com que ela se sinta alguém, porque tem Amado. pessoas que às vezes Uhum. não recebem nenhum bom dia na rua. Então, isso parece, é, assim, o que eu estou falando a gente sabe disso, mas quando a gente está em dor, em sofrimento profundo, é a hora mais importante da gente lembrar disso. É, Porque o serviço, ele pode ser o serviço o e a serviço. respiração Uhum. podem ser dois caminhos possíveis que não sejam o remédio, se Exato. dopar, o tóxico, o relacionamento, né? Pode ser os dois únicos caminhos possíveis para você sair dessa lona, desse buraco que você está sentindo. E é muito Completamente. importante quando você vê que o seu olhar, a sua voz, né, a sua escuta fez bem a alguém, você vive. Naquele É, exato com momento, você certeza. tem certeza que você está vivo. É o amor, né? Eu amo completamente. Kai, eu acho que, assim, eu não tenho palavras para te agradecer por essa live. Muito obrigada mesmo de ter topado, aceitado o convite, ter contado da tua história, de como que você está fazendo para manter essa boa organização mental e tudo isso, e musical também. E, e assim, se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever aqui embaixo, a gente já vai se encaminhando aqui para os finalmente, para também não roubar Aham. muito do tempo dela, mas eu estou Não, extremamente feliz imagina. de ter te conhecido, Eu né? também. Estou muito feliz. A gente Conte realmente tem comigo. muitos pontos em comum. Quero continuar a ter você para minha vida para sempre, Oh, pertinho. que linda! E olha, depois, se o pessoal que for assistir depois no IGTV, se quiser fazer contato, mandar perguntas também, eu estou totalmente à disposição, tá? É só falar. E estou muito Maravilha. feliz, te agradeço demais o convite, foi muito bom. Também
Também estou feliz. Eu acho que depois também eu vou elaborar um resuminho assim de alguns pontos principais, né, para servir também para as pessoas terem de guia, assim. E eu acho que vai, sim, vai tocar os corações, né? E eu vejo muito a gente nessa coisa dessa entrega. E eu acho que o simples fato de se entregar a esse movimento de mudança, né, já é o passo que precisa e que tem que ser dado para a gente manter essa boa organização. Obrigada, viu, Cá, querida? Você quer deixar alguma mensagem? Não, eu acho que eu falei tudo, né? Eu acho que a única coisa é relembrar, né, o ponto inicial. Gente, a respiração é uma ferramenta que vocês têm, que todos nós temos, que está conosco desde o primeiro momento. A gente pode dizer que a nossa vida fica entre a primeira inspiração e a última expiração. Não, Então, verdade. é, então é assim, de todas as fontes de energia que a gente tem, essa é a que está com a gente todo o tempo, é a nossa conexão com o momento presente. Então, assim, parem todo dia um pouquinho e façam um momento de prestar atenção na sua respiração. Feche os olhos. Tentem não pensar em nada. Se pensarem também, ok, aceitem os pensamentos que venham, mas observem a respiração, que isso já vai ser um enorme passo para vocês conseguirem se manter sãos e mais felizes, mais em paz nesse processo aí que a gente está vivendo. Muito obrigada, tá? Desculpa aí, barulho de cachorro, criança, papagaio e periquito, tudo junto, né? Adoro! Mas foi tudo de bom. Obrigada mesmo. De Beijo. coração. Olha o Kim aí. Beijo, Kim. Obrigada, um amigo meu que apareceu aí. Ah, o Olá. Igor Munarim também. Legal. Sim, sim. Teve algumas pessoas que comentaram, não deu para a gente ler todos os É, comentários, mas saiba que foi a presença de vocês foi mais do que especial aqui, participando ativamente da live, e agradeço de coração, né, também o feedback de vocês, tá bom? Um grande abraço e tudo de bom para cada um beijo, de vocês. querida. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Nada. Tchau, gente.